Meus irmãos, boa noite. Vamos iniciar mais uma doutrinária na nossa casa, pedindo a presença do nosso irmão Jesus, para que possamos fazer uma doutrinária de paz. Vamos fazer a nossa oração de abertura. Amado irmão Jesus, aqui estamos reunidos para mais uma noite de doutrinária na vossa casa. Pedimos, como já contamos com a vossa presença e dos nossos irmãos trabalhadores desta casa, para que juntos possamos fazer uma doutrinária de paz e de harmonia. E assim, com a vossa permissão, damos por iniciados os trabalhos desta noite, com votos de muita paz. Assim seja. E agora passaremos a palavra ao nosso irmão James Ney para fazer a doutrinária desta noite. Boa noite. Meus queridos irmãos, muita paz. Que o Mestre Jesus ilumine as nossas consciências e que possamos elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tecer alguns comentários para a reflexão de todos e também para os caros internautas que nos acompanham pelo canal Canteiro de Fraternidade. Uma das doenças que vem assolando a sociedade contemporânea são os transtornos psiquiátricos e obsessivos. Esse é o tema da noite de hoje. Vamos tecer questões atinentes às nossas doenças psicológicas e emocionais. No ano de 1873, no século XIX, onde hoje conhecemos como a Baixa dos Sapateiros, quando vocês adentram ali pelaquela avenida que vai dar na Barroquinha, passamos pelo fundo do muro da igreja de São Francisco. Naquele ano de 1873, janeiro desse ano, onde hoje nós conhecemos como aquele local, reencarnava na Terra aquele que se tornaria o maior psiquiatra do Brasil no século XIX, início do século XX, Dr. Juliano Moreira. Dr. Juliano Moreira, que viveu aos 60 anos de idade, vendo a desencarnar em 1932. Durante aquele período que Dr. Juliano Moreira se tornou, aos 18 anos de idade, médico da Faculdade de Medicina do Estado da Bahia. Ele era afrodescendente, de etnia de escravizados, mas de uma mente brilhante. Era Dr. Juliano Moreira que iria estudar a questão dos transtornos mentais, psicológicos dos soteropolitanos daquela época. E quando o Dr. Juliano Moreira
ainda em vida, ele vai ali onde hoje é o Engenho Velho de Brotas, tem um casarão antigo ali. Ali era o sanatório psiquiátrico, naquela época, em Salvador, da década de 80 do século XIX. Depois, ele se muda para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, ele vai cuidar do maior hospital psiquiátrico de doentes mentais. E o doutor Juliano Moreira profere infinitas conferências, palestras pelo mundo inteiro, falando sobre a questão da doença mental. Para lembrar aos caros irmãos que o Brasil do século XIX, praticamente 80% da população brasileira naquela época era de negros e de escravizados. Então, o doutor Juliano desencarna e, ao chegar ao mundo espiritual, ele vai rever todo o seu conceito de psiquiatra que lhe fora na Terra. Ao tempo de Juliano Moreira, aqui em Salvador residia José Pititinga, o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia, como também Manuel Filomeno Moreira estava em Salvador. Ele não conheceu pessoalmente José Pititinga, mas, ao retornar ao mundo espiritual, este grande psiquiatra brasileiro adentra a realidade espiritual e no mundo espiritual, ele vai encontrar com José Pititinga e Manuel Miranda, e lá ele vai encontrar também com o espírito de Bezerra de Menezes, Inácio Ferreira, Eurípides Bassanúfalo, Maria Modesto, que foram personagens que na Terra, principalmente o Dr. Inácio Ferreira, que em vida no estado de Minas Gerais, ele criou uma clínica psiquiátrica para trabalhar a questão dos nossos transtornos mentais. Porque hoje ainda nós estamos vivendo uma pandemia de crises psicológicas mentais e nós estamos buscando ajuda na casa espírita. Então, quando no mundo espiritual, ele tem um encontro com essas personalidades e ele vai rever todo o seu conceito de psiquiatra. O que eu lamento aos soteropolitanos, especialmente nós que moramos aqui, eu sou soteropolitano, é quando eu vejo algumas pessoas usando um adágio muito negativo. Leve ele para o Juliano Moreira. E as pessoas não sabem quem foi doutor Juliano Moreira. Literalmente, quando se fala em louco, leva para o sanatório Juliano Moreira. Pois bem, Divaldo Franco, em 2008, ele vai psicografar um livro pelo espírito Filomeno de Miranda. E ele vai escrever este livro, cujo título da obra se chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E na introdução deste livro, ele vai nos dizer: os avanços das doutrinas que estudam a mente e as emoções têm contribuído de maneira expressiva para decifrar os problemas psiquiátricos de cada um de vocês que estão aqui neste auditório, de cada internauta que estão nos assistindo. Não é? Porque a gente, quando fala de... porque eu já fui fazer psicanálise, eu já fiz psicanálise. Hoje a gente busca a terapia da psicanálise para tentar amenizar as nossas dores emocionais. Existe terapêutica. Então, quando ele diz
que os problemas psiquiátricos e os comportamentos nossos, o nosso tipo de comportamento, vai gerar distúrbios emocionais. Eu sempre comento que o pensamento cria a vida que procuramos. Você é o que você pensa. Eu tenho comentado também em alguns simpósios que o tema doenças e doentes, estar doente ou ser doente, eis a questão. Você estar transitoriamente com uma enfermidade emocional gerada pelo tipo de padrão mental que você cria. Você é o que você pensa. E a matriz, que é a consciência, ela vai gerar essas enfermidades emocionais que vai eclodir no corpo físico com uma infinidade de doenças, entre uma delas a fibromialgia, que é tido como a doença da alma e é muito característica essa doença da fibromialgia nas mulheres. Praticamente a OMS vai dizer que a população mundial da doença da fibromialgia ataca praticamente as mulheres que sofrem com a fibromialgia. Então, decifrar os problemas psiquiátricos e os comportamentos, oferecendo terapias valiosas que os diminui, o que liberta os pacientes das aflições de angústia e dos desesperos que os alienam, os nossos desesperos emocionais. E o que é que você está buscando para ter uma mente sadia, um estado emocional sadio? Mais adiante, ele diz que no processo de evolução espiritual, as heranças do passado, caracterizada pelo despautero, pelo abuso e as extravagâncias que muitas das vezes praticamos em vidas passadas. Qual é a origem do seu sofrimento? É justo e merecido o que eu estou passando? Hã? É justo e merecido o que cada um de vocês estão passando? Eu estou sofrendo. As tragédias estão se abatendo sobre a minha cabeça. Fiquei desempregado, tive uma separação litigiosa, perdi um ente querido da minha família, nada dá certo na minha vida, a minha vida está um caos, está um desespero. Por quê? É justo e merecido eu estar passando por isso? É justo e merecido eu estar passando por um drama familiar? É justo e merecido o que eu estou passando? É uma pergunta que você mesmo faz e que você mesmo tem a própria resposta para os dramas emocionais que nós estamos passando. E esses dramas emocionais, é evidente que pode ser de vidas passadas, dos nossos equívocos de vidas passadas, como também, e que muitas das vezes, da maioria, são as ações e atitudes que você toma na atual existência. Há 3 palavras que vocês conhecem perfeitamente, que é karma, expiação e provação. Nós estamos passando por um karma. Fulano de tal está passando pela sua expiação, outro está passando pela sua provação. Provação, karma e expiação, ou expiação, karma e provação, eu vou dizer que é consequência, a ação, a atitude de você mesmo. É você que produz essas situações, não é ninguém. Você é responsável pelas suas ações, pelo o livre-arbítrio que cada um de nós temos. Esse seu livre-arbítrio é que vai determinar como você vai se conduzir na sua vida atual. O meu amigo Jailson, ele sabe que eu sou ciclista.
E tem mais ou menos uns 14 anos que eu pedalo. Eu gosto do ciclismo. E no dia 10 de julho deste mês, eu recebi um convite. 10 de julho deste mês em que nós estamos. Eu recebi um convite de uma amiga, James, vai ter um passeio ciclístico aqui para a ilha de Itaparica. Você não quer vir com um grupo? O que tem a ver esse meu passeio, não é? Com os transtornos psiquiátricos nossos, os problemas obsessivos nossos. Quero participar e me inscrevi. Eu me inscrevi no dia 10 de julho, ok? É o que me realiza. Eu amo pedalar. E me inscrevi para ganhar camisa, ganhar aqueles kits, aquelas coisas todas. Fiz a manutenção na minha bike, preparei minha bike e fiquei esperando o dia 21 de julho, que era um domingo, para atravessar de ferry-boat e me encontrar com os colegas lá para ir pedalar até o antigo Clube Mediterrâneo. Pois bem, na sexta-feira, faltando um dia para o meu pedal, não é, Jailson? Que eu gosto de pedalar. Eu recebi uma ligação, eu já estava entusiasmado, gastei um dinheirinho bom, que eu não vou dizer o valor da manutenção da minha bike, e eu estava com as minhas endorfinas, as minhas energias estavam a todo vapor, pô, vou curtir, vou pedalar, essa coisa toda. O seminário, na sexta-feira, faltando um dia para o pedal, eu recebo uma ligação da Associação Médica Espírita da Bahia, a AME. E uma companheira da AME, que é a Associação Médica Espírita da Bahia, na sexta-feira, pela noite, me disse: James, meu amigo, estou precisando de você. Eu disse: diga, minha querida, você pode realizar um seminário sobre saúde e espiritualidade? Eu disse: posso. Eu respondi que sim, mas só que eu respondi sem saber qual era o dia. E aí ela me disse: James, só que tem um detalhe, é domingo agora, dia 21, pela manhã. Quando ela me disse isso, eu disse: e agora? Porque eu tinha assumido o compromisso antes. Eu poderia dizer a ela, eu disse: olha, eu não posso ir para o seminário, que eu iria realizar um seminário sobre saúde e espiritualidade. Eu disse: não. Eu teria todo o meu livre-arbítrio de dizer: não, eu não vou, porque eu já tinha assumido há 20 dias atrás e ir pedalar. Não é isso, minha senhora? E aí, o que foi que aconteceu, minha senhora? Eu vou pedalar ou eu vou realizar um seminário sobre saúde e espiritualidade? Eu tinha todo o direito de dizer lá não, que eu já tenho um compromisso. Tenho ou não tenho? Cada um de vocês não tem um livre-arbítrio? E esse seu livre-arbítrio você pode ir pela estrada da direita ou pela estrada da esquerda, ou pela estrada do centro-esquerda, que não está nem podendo mais falar sobre isso. Então, e aí, James? Eu fiquei paralisado. Aí o meu cérebro, a minha consciência foi processando, e aquele clube mediterrâneo que eu ia passar o final de semana lá com a galera foi para água abaixo. Eu disse: tá bom, eu vou para o seminário. Pesou. Então, é você, cada um de vocês, que vai determinar a vida que você tem. Se eu tivesse ido para o pedal, como é que ficaria a minha consciência? De responsabilidade para o seu crescimento espiritual. Eu fui para o seminário, realizei o seminário, e o feedback que eu tive: James, foi excelente esse seu seminário sobre saúde e espiritualidade, muito aprendi com você. Então, é você que vai determinar o tipo de comportamento mental que você está tendo para você ter uma vida saudável.
São essas ações que você tem que dar prioridade para algo que é o seu crescimento espiritual. Então, quando Filomeno de Miranda, nessa temática, e que ele diz que na atualidade a solidão abraça o desespero. Sabiam vocês? Eu tenho uma amiga que mora na capital, em São Paulo. São Paulo tem 10 milhões de habitantes. E essa minha amiga me disse uma certa feita: James, eu me sinto uma solidão tremenda em São Paulo. Como é que você se sente vivendo uma solidão em uma capital com 10 milhões de habitantes? Ela é diretora de uma multinacional. Na qualidade de diretora de uma multinacional, ela me disse: James, eu me sinto uma solidão total. Por quê essa solidão? Olha o que ele diz: é por conta disso que nós estamos sofrendo. Eu vou repetir e vou bater na mesma tecla. Nós estamos ficando doentes emocionalmente pelas suas ações, pelas suas próprias atitudes. Como Augusto Cury disse no seu livro Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, nós estamos sofrendo de uma doença chamada a síndrome do pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? A gente não para meditar. A gente vive conectado 24 horas nas redes sociais. A gente fica ouvindo músicas de padrão chulo, de músicas de letras primitivas, letras que levam à sexolatria, letras musicais que têm o cunho da pedofilia, do abuso, do feminicídio, há letras de música que falam sobre como você realizar violência contra as mulheres. Esse é o tipo de padrão que vocês, nós e os internautas, estão ouvindo lá fora. E a gente está ficando doente emocionalmente. E por que não ouvir Jean Sebastião Bach? Jesus, a alegria dos homens. Se vocês não querem ficar doente, mude o teu pensamento. A questão 459 do Livro dos Espíritos é uma pergunta para quem está vindo aqui pela primeira vez. E essa pergunta, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam em nossas vidas? E eles responderam: mais do que vocês imaginam. De ordinários são eles quem? Os espíritos que interferem em nossas vidas. Então, cada um de nós temos as nossas companhias espirituais, não é pela sua aparência física. O espírito obsessor não vai cimentar mentalmente a você, não é pela sua aparência física, mas pelo tipo de pensamento que você coloca no espaço. Que você pensa, logo você vai atrair companhias espirituais que estão na mesma vibração mental em que você está. Portanto, nós produzimos 60 mil pensamentos por dia. Vou repetir. 60 mil pensamentos por dia é produzido por cada um de nós. E a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. Na atualidade, a solidão abraça o desespero. O vício confraterniza com o crime. A perversidade envolve-se com a violência em demonstração de loucura coletiva. E os meios de comunicação vêm nos mostrando isso. E a gente fica telementalizado nas TVs, no horário do almoço, falando sobre tragédias, mortes, que toma conta do planeta no seu momento de mudança moral e espiritual para melhor.
isso é um cataclismo emocional coletivo. E aí ele vai dizer aqui, unindo-se às doutrinas, a mente e a espiritual, muito fácil torna-se entender o doente e a doença, compreendendo-se que essa última somente existe por causa do primeiro ser delinquente. Esse ser delinquente que o espírito Filomeno de Miranda fala aqui, é a mente. Buda, muito antes de Jesus vir à Terra, Siddhartha Gautama, chamado Buda, ele iria afirmar: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Alguns amigos muito próximos à minha pessoa, quando vai me visitar em meu apartamento, alguns me dão algum feedback. James, quando eu vou à sua casa, no seu apartamento, e que eu entro na sua residência, eu sinto uma energia completamente diferente, uma energia muito boa, é um bem-estar. Por que este bem-estar? Então, é você que vai produzir os residentes, os moradores daquele lá, daquela casa, que vai saturar o seu ambiente, o seu lar, o quarto, a sala, especialmente a cozinha, onde é a geradora da produção alimentar. A cozinha é um local de divina nobreza, onde você vai manipular a culinária, você está manipulando ali a culinária, o almoço, e ouvindo música de padrão chulo, de música terríveis, e você cozinhando, que tipo de energia você está saturando a alimentação? Você está brigando e dizendo palavrões e preparando o almoço para dar à sua família? Que tipo de padrão vocês acham que tem dentro do quarto de cada um de vocês? Somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. Então, os amigos me dizem: James, é uma energia diferente, reflete o padrão mental dos seus moradores. Então, quando ele diz que, felizmente, os missionários do bem nas ciências mentais ampliam o elenco de terapias oportunas, incluindo o amor, o respeito pelo paciente, pela sua dignidade, envolvendo em compreensão e bondade. Há muitos novos psicanalistas que têm uma visão holística da alma e tentam nos ajudar. Mas adiante, que eu achei aqui muito interessante, neste livro, quando o doutor Juliano Moreira, no mundo espiritual, ele diz: recordo-me envergonhado que na minha postura de psiquiatra no passado, ainda encarnado, quando ele era encarnado, tornei-me um adversário do espiritismo e dos médios, considerando o primeiro como um dos fatores que desencadeiam a loucura e o segundo como nervopatas, generalizando-os e confundindo-os. Era o preconceito, então, vigente e a leviandade de opinar em torno do que nunca pude investigar com a seriedade necessária em comportamento, portanto, anticientífico. Dr. Juliano Moreira iria dizer que, em vida, ele combatia o espiritismo e dizia que o espiritismo era uma fábrica de loucos, de cardiopatas. E quando ele desencarna, ele tem uma nova visão. É essa visão que nós vamos ter do problema nosso da obsessão. José Almeida, ele desencarnou aos 26 anos de idade, no ano de 1990, há 36 anos atrás. Passado 10 anos da desencarnação de José Almeida, eu me encontrava na cidade de Irecê, a 600 quilômetros de Salvador,
proferindo uma palestra quando um médium de clarividência me descreveu que, na medida que eu estava falando, tinha um espírito de um jovem me acompanhando. E essa médium de clarividência iria fazer o que nós chamamos de pictografia. A pictografia é a pintura mediúnica. Ela fez um desenho de um rosto de um jovem de 26 anos de idade, me mostrou e disse: olha, Sr. James, quando você estava falando, eu vi esse espírito, e esse espírito que estava aí colado ao seu lado, lhe intuindo, lhe inspirando, ele foi um grande amigo seu na Terra. Quando ela me mostrou a foto, o desenho que ela fez, era de Almeida, que foi meu colega em vida física. Então, a gente tem as companhias que nós merecemos. Cada um de vocês tem o seu anjo da guarda ou mentor espiritual. Eu fiquei feliz, 10 anos depois da desencarnação de Almeida, ele iria dizer: James, quando eu cheguei no mundo espiritual, eu continuei lhe acompanhando ao longo dessas últimas décadas, sempre ao seu lado, lhe intuindo, lhe inspirando, meu amigo. Então, qual é o tipo de companhia que cada um de vocês tem? E qual é a companhia espiritual que nós estamos levando para dentro do nosso próprio lar? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Essa é uma das terapêuticas apresentada pelo maior psicólogo da história da humanidade, que foi Jesus. Então, Juliano Moreira, ele teve que rever todos os seus conceitos. E José Pititinga pergunta a doutor Juliano Moreira, e diz assim: e como o amigo vê as obsessões nessa paisagem das alienações mentais, desde quando se encontra desencarnado aqui no mundo espiritual? Pititinga pergunta a Juliano Moreira: e agora, você no mundo espiritual, como é que você vê a questão das alienações mentais? Olha a resposta dele. Não posso negar que um conforto moral esplêndido me tomou de todo quando, após desencarnar, pude constatar, e é essa constatação que cada um de nós teremos. Quando você desencarnar, nós vamos lidar com a nossa própria realidade. Ou vocês acham que vão ficar aqui o resto da vida no corpo físico? O corpo físico é transitório. A gente vai sofrer uma desagregação molecular do corpo físico. Mas o ser que é consciente, o ser eterno, o espírito, ele vai se desprender do corpo. Existe uma diferença gigantesca entre morte e desencarnação. A morte é a desagregação do corpo físico. O que morre é o corpo entra em estado de decomposição. Isso é morte. Agora, a desencarnação é a desconexão, vou usar esse termo que a gente fala muito, né? É desconectar, a desencarnação é desconectar o princípio inteligente do universo, que é o espírito, ao corpo, do corpo físico. Isso que é desencarnação, você se desligar, cortar os fios energéticos que liga o espírito ao corpo físico. Nós nos educamos para vivermos na Terra, não é verdade? Fazemos doutorado, investimos no campo de conhecimentos diversos. Então, educamos para vivermos, mas nós não nos educamos para encararmos a morte. E aí, ele diz assim: pude constatar a interferência dos espíritos no comportamento humano, esclarecendo-me em profundidade as questões pertinentes às personalidades múltiplas, à esquizofrenia,
ao autismo, à idiotia e tantos outros transtornos mentais e de humor que eu pude perceber aqui quando eu cheguei no mundo espiritual. Maria Eleonor, anos 40, década de 40, no interior do Brasil, no interior do estado de São Paulo. A jovem Maria Eleonor, com 21 anos de idade, uma mulher pobre, da classe média baixa, conhece Roberto Domênico. Roberto Domênico, um homem jovem de uma projeção social melhor. Essa questão da diferença de classe social. Ambos se apaixonam, ele com 25, ela com 21 anos. Mas só que Roberto Domênico, esses tipos de jovens bom vivant que quer aproveitar a vida e ficar às custas do pai. O pai não lhe dava mesada. Roberto Domênico, ele tinha um temperamento muito difícil, uma personalidade muito temperamental. Ele casa com Maria Eleonor e tem 2 filhos e pede ao pai que lhe ajude. O pai era dono de uma madeireira no interior de São Paulo. Torno a repetir, década de 40. E ele resolve arranjar um comparsa, Etienne, e teve uma ideia de invadir a madeireira na calada da madrugada e roubar o cofre do pai, aonde ele deixava dinheiro. E ele fez isso de madrugada, usando o capuz, junto com o seu comparsa. Só que nesse dia o pai resolveu ir à madeireira de madrugada. E quando chega lá, encontra aqueles 2 meliantes encapuzados. Há uma briga entre eles. O comparsa mata o pai de Roberto Domênico. Ele vê aquela situação, ele se desespera, que ele não queria que matasse seu pai. Ele acaba matando o meliante e, moral da história, ele é preso, ele fica alienado mental porque o impacto emocional levou ele à loucura e ele foi para um hospital psiquiátrico em São Paulo. A sua esposa, Maria Eleonor, desempregada, sofrendo com 2 filhos, mas o que salvou ela e o que vai nos salvar é se você exercer a caridade como uma terapêutica para a cura das enfermidades da nossa alma. Então, Maria Eleonor, ela se tornou parteira. Ela começou a trabalhar com parto. E ela tinha o que nós chamamos de magnetismo. Ela era um médium passista. Só que ela começou a sofrer, naquela época, não se sabia o que era a fibromialgia. E ela tinha dores em todas as partes do seu corpo. Ela sofria, mas mesmo assim, ela fazia caridade, ela se vinculou a um centro espírita, o marido louco no manicômio, ela com 2 filhos, passando extrema pobreza, dificuldade de se alimentar, e sofrendo com a fibromialgia. E aí, ela queria entender por que, ó Senhor Deus, como vai dizer Castro Alves, no poema O Navio Negreiro, de Castro Alves. E é um trecho do Navio Negreiro que Castro Alves, aos 25 anos, ele diz assim: ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, estes infelizes escravizados. Se bem que ele não usou a palavra escravizados, eu que estou usando. Não é? O que fizeste esses escravos, porque não está errado, o termo está errado, é escravizados, porque ninguém nasce escravo. Ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, esses infelizes, albatroz, circundava os navios negreiros. Ele queria saber por que a origem desse sofrimento. Então Maria Eleonor também fazia essa pergunta: ó Senhor Deus, por que este meu sofrimento?
essa minha fibromialgia, meu marido maluco, louco. Qual é a origem desse drama? Foi na casa espírita que ela foi ao passado, há 2 séculos atrás. Porque aqui neste auditório, nenhum de vocês, nenhum de nós, não estamos aqui na posição de vítimas. Ninguém aqui é vítima. Se nós estamos passando por alguma questão, é porque nós estamos precisando, minha senhora, mudar o nosso comportamento. Mude o teu comportamento. O nosso problema é que você não quer mudar o seu comportamento. A síndrome da... Como é o nome dela? Personagem de Jorge Amado. A síndrome de... Eu nasci assim, sempre serei assim. Guarda remorso. Guarda remorso, eu não vou perdoar aquele infeliz que me traiu. Eu vou desgraçar a vida dele. E tem pessoas que atravessam uma vida carregando o sentimento do rancor, de não perdoar. Aquela pessoa que não perdoa é uma forte candidata à fibromialgia, à cardiopatia. E aí, ela volta ao passado, lembranças das vidas passadas. 1789, na Espanha do rei Carlos VI, Margarida, uma condessa muito linda, casa com o conde Del Pilar, resumindo a história. E a condessa Margarida descobre que o teu marido, durante os 6 meses que eles estavam casados, ela descobre que o marido, o conde, destruiu a sua família. Ela praticamente perdeu a mãe, o pai, o irmão, numa trama que o seu próprio marido tramou matar o pai de Margarida, matou o irmão e a mãe para ficar com a fortuna da condessa Margarida. E quando ela descobriu, ela disse que ia se vingar. Uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento do Criador. Podemos sim enganar a justiça da terra, enganar as leis humanas, mas não podemos enganar a nossa consciência. Onde é que está escrita a justiça de Deus? Na nossa consciência. Não é verdade? E aí ela descobre esse fato. Ela engravida do marido. A criança que nasce uma aberração genética. O bebê é um monstro, uma criança disforme. A condessa Margarida sente um ódio daquele bebê recém-nascido e dá veneno e mata o próprio filho. Depois ela descobre que o marido fez tudo isso com a sua família em um final de tarde, na cidade de Saragossa, no ano de 1789, naquele mesmo período da Revolução Francesa. Ela leva o marido para cavalgar e quando o marido desce do cavalo, ela pega o seu próprio cavalo e começa a jogar o cavalo em cima do marido e a pisotear o marido sob as patas do cavalo. E ele grita desesperadamente: por que você está fazendo isso? Morra, teu infeliz. Por tudo que você fez à minha família, eu te odeio. E aquele conde morreu esmagado debaixo das patas do cavalo. Eu não estou dizendo aqui, vou deixar bem claro, ok? A condessa Margarida reencarna quase 200 anos depois e reencarna trazendo a questão da fibromialgia. Dr. Sérgio Felipe vai dizer que muitas dessas questões são as nossas questões de vidas passadas, muitas doenças nossas. Eu não estou dizendo que seja isso, porque existem as suas generalidades. O que eu estou propondo a vocês como conclusão, que a terapia para os nossos transtornos emocionais
para que a gente pare de sofrer. James, qual é o remédio para diminuir as minhas aflições emocionais? Ame a vida. Foi essa pergunta que Ana Maria Braga fez a Divaldo há mais de 10 anos. Divaldo tinha 80 e poucos anos, hoje ele está com 97. E no programa Mais Você, ao vivo, Divaldo entra no programa de Ana Maria Braga e Ana Maria Braga pergunta, mas Divaldo, qual é o segredo da sua jovialidade? E ele diz, amar a vida. Quando você ama a vida, ama a si mesmo, você tem uma vida saudável. Então você é o responsável pela sua própria felicidade ou pela sua própria infelicidade. Portanto, meus queridos irmãos, a dedicação ao trabalho de conforto e de esclarecimento espiritual, muitas vezes exaustiva, termina por oferecer frutos sanzonados, senão de imediato no momento próprio. Hoje, abraçando a contribuição valiosa da ciência nas áreas psíquicas, que muito tem ajudado os pacientes, psicólogos e mentais, oferecemos o valioso concurso espírita trabalhando as raízes dos distúrbios do ser, afastando os parasitas espirituais, utilizando a terapêutica que Jesus nos ensinou. Reconciliai-vos com os seus inimigos enquanto é tempo. A oração, o valor terapêutico da oração. Dr. Carl Simonton e doutora Stephanie Matheus criaram o Instituto Internacional do Perdão na década de 90, nos Estados Unidos. E Dr. Carl Simonton e Dr. Stephanie Matheus, na sua clínica de psicanálise, iria entender que a maioria dos seus pacientes sofriam transtornos mentais pelo simples fato de guardar mágoas e remorsos. Pessoas que guardam a intensidade extrema de mágoas e remorsos é um forte candidato a desenvolver cardiopatia, uma infinidade de doenças que eclode da alma para o corpo. Então, eles entenderam que é o perdão, é a terapêutica para diminuir a intensidade da tua dor. Perdoe, não guarde mágoa. Eu estou hoje falando com vocês porque eu estou vivo. Porque a minha experiência de 35 anos atrás que eu tive, não era para estar aqui, não é, Jailson? Porque no passado, há uns 35 anos atrás, eu tive um drama familiar. De uma separação. Existem dois tipos de separação. A separação consensual e a separação... Eu não ouvi. E que deixa cicatrizes. Administrei bem. Se eu guardasse mágoas e rancor, hoje eu não estaria aqui. Eu estou muito bem, graças a Deus. Então, permita-se a amar a você mesmo. Essa é a terapêutica. Concluindo. Ame, meus irmãos. Esse é o remédio. Esse é o segredo. Ame de forma incondicional. Ame a você mesmo. Primeiro, tenha dignidade com você mesmo. Segundo, ame a você mesmo. Terceiro, tenha amor e respeito por você mesmo. O teu amor que você desenvolve é a extensão do sentimento que você vai sentir por outro. Então, se vocês não querem ou quer deixar que o canteiro de fraternidade, às terças-feiras, fique vazia, que ninguém vem aqui mais,
e que não tenha mais ninguém aqui para ter atendimento, não é isso, Jair? Comece a amar, porque vocês não vão ter mais problemas, não vai estar mais aqui no centro espírita. Se nós estamos emocionalmente, amai-vos uns aos outros, como eu vos. E ele disse, sendo crucificado, as últimas palavras de Jesus. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Gratidão, muita paz. Bem, meus irmãos, depois de tão interessante palestra, que nos faz refletir bastante, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre, para que possamos receber os passes magnéticos que serão ministrados. Irmãos passistas, pela caridade. Antes de fazermos o nosso encerramento, nosso irmão Jal quer dar uma palavrinha com vocês. Que Jesus nos abençoe, gente. É apenas para convidá-los para estar conosco também online. Nosso querido James, que compartilhou a palavra conosco, um pouco do conhecimento, faz parte de um projeto que teve também a criação, a ideação foi dele mesmo, do James, que nós estamos estudando o Cristo através das obras de Amélia Rodrigues. E, por enquanto, está em recesso, mas possivelmente irá retornar amanhã.
ou semana que vem, preciso da confirmação de um amigo nosso que estará conosco nesse trabalho. Eu vou compartilhar quem é a pessoa, mas para só confirmar a data direitinho, ia acontecer agora, amanhã, né? Mas ele confirmou ainda, ele pode dizer que vai ser amanhã. A nossa querida Cláudia Emanuel Abdala vai estar conosco neste momento para a gente falar um pouco, né, James, sobre as obras de Amélia Rodrigues, a importância de estudar o Cristo. E acontece sempre às quintas-feiras, é online, às 20h30. Das 20h30 às 21h30. Quer falar uma coisa, James? Sim. Meus amigos, já são 4 anos, né? São 4 anos que estamos estudando as obras de Amélia Rodrigues. Seus livros falam sobre a vida de Jesus na Terra. E atualmente estamos estudando o livro. Me deu um branco, Jorge. Até o fim dos tempos. Então, é um estudo que nos leva ao tempo de Jesus. Eu confesso a vocês, foi o que nos salvou, não foi, Jorge? Durante o período da pandemia online, as pessoas sofrendo vazio. Algumas pessoas tinham seus cachorros em casa como companhia no período da pandemia, não era? Outros tinham os seus gatos. E eu fazendo as lives do estudo de Amélia Rodrigues, eu olhava para um lado, olhava para o outro, dentro de casa. Não tinha nenhum gato, nem uma companhia para me acompanhar. Não foi isso que a gente passou? E eu ficava a pensar em James, o pobre do James Ney. Tem esse negócio do CDM, né? Quem tem CDM é o homem. Estou olhando para o senhor. Coitadinho de mim. O homem sempre... Mulher não tem CDM, mas o homem tem CDM. Sempre se coloca na posição de coitadinho de mim. E aí eu estava CDM. Todo mundo tinha o seu gato, o seu cachorro em casa, tinha as lives, e eu não tinha ninguém, meu amigo. Até que um dia eu descobri, eu estava tomando café, numa bancada que eu tenho, uma redoma desse tamanho, uma redoma de vidro, cheio de terra, e eu estava tomando café pela manhã, quando eu vi 3 minhocas dentro da redoma. Mas, Jailson, meu coração explodiu de alegria. Foi naquele período da pandemia. Eu disse, graças a Deus que eu tenho um ser vivo me fazendo companhia, que eram 3 minhocas. E eu ia para o estudo das obras de Amélia Rodrigues, ébrio de esperança, porque eu tinha aquelas 3 minhocas como... A senhora está dando risada, né? Como a minha companhia. Até que um dia eu descobri que as 3 minhocas tinham desencarnado. Me bateu uma depressão, minha senhora. E sabe quem me fortaleceu para suportar a desencarnação daquelas 3 minhocas? Foi o estudo das obras de Amélia Rodrigues. Eu estou querendo dizer a vocês a importância de estudar as obras de Amélia Rodrigues. No que eu acabei de falar de transtornos psiquiátricos, eu conheço o Jailson desde o século XX. O que nós passamos juntos, a desencarnação da mãe dele, o AVC da minha mãe, um AVC isquêmico que ela teve no ano passado, a desencarnação da mãe de Jailson. O que nós chamamos as dores da nossa alma, o que nos sustentou, foi o estudo da vida de Jesus, das obras de Amélia Rodrigues, que é outro padrão. Então, eu convido a todos vocês, às quintas-feiras, às 20h30, aí Jailson pode passar depois, já, estudar a vida de Jesus como terapêutica para as nossas crises existenciais. Agora, se vocês não forem... Posso fazer uma chantagem emocional, não pode? Agora, se vocês não participarem, eu não sei não, viu?
Tudo pode acontecer. Viu, meu senhor? As minhocas da tua casa podem desencarnar. Se a senhora quer viver melhor, que eu senti que quando eu estava falando, a senhora tinha palavras que eu falava que a senhora ficava tensa, me observando, não foi isso? A senhora, eu senti uma sinergia na senhora. Eu vou dar uma de evangélico. Eu senti algo saindo da senhora. Foi ou não foi? Eu percebi. Então, se inscreva no grupo. Porque se vocês não se inscreverem nesse... Posso fazer essa chantagem, Jorge? Parou de gravar? Está gravando ainda? Se vocês não entrarem no estudo da Amélia Rodrigues, eu não sei se a alma de vocês vão ser salvas, não. Gratidão, muita paz. Bem, esses estudos são transmitidos também no canal do YouTube, que é onde vocês já conhecem. Mas o convite que estamos sendo feito agora também, James está fazendo um incentivo maior, para participarem com a gente no estudo mesmo, entrar na sala de estudo. Essa sala, o que acontece no estudo é transmitido pelo YouTube. Quem não quer participar diretamente no estudo, mas o convite é para estar no estudo mesmo, lendo com a gente, trocando ideias com a gente. É um estudo mesmo, gente. É um trabalho de estudo mesmo. Não é uma palestra, ou não é para ser palestra. É para ser troca de pensamento, de ideias durante o nosso estudo. Então é isso. Então, possivelmente, a gente precisa confirmar com o Cláudio, que ele não deu resposta ainda, mas se ele confirmar, já vai ser amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, já o estudo com ele, que observe. O trabalho de Amélia Rodrigues é em cima da história de Jesus, da vida de Jesus, os ensinos de Jesus, através das caminhadas, né, do caminho, a trajetória do mestre. É uma forma de estudar através da vida dele. E aí esse nosso encontro, a ideia é a importância de estudar Jesus através desse manancial maravilhoso que é esse legado de Amélia Rodrigues para a gente. Bem, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre para que possamos fazer o nosso encerramento desta noite. Amigo Jesus, queremos agradecer, em primeiro lugar, agradecer por esta noite que estivemos juntos, agradecer por nossa família, por nossos trabalhos, por tudo aquilo que temos e nem sempre somos merecedores. E pedir também por nossa família, pedir por nossos trabalhos, pedir por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas ruas, que cada qual tenha a sua necessidade atendida de acordo com o merecimento de cada um. E assim, mestre, com a tua permissão, vamos encerrando os nossos trabalhos desta noite, com votos de muita paz para todos e nos acompanhe aos nossos lares. Que assim seja.